Caros irmãos, boa noite para todos nós. Saudações aos nossos amigos que acompanham pela internet, amigos e amigas. É um prazer estarmos aqui reunidos em nome da doutrina espírita. Pedimos aos nossos amigos benfeitores, mensageiros da luz, sob o comando de Dr. Bezerra de Menezes, ilumine nossas mentes, nossos corações, para que possamos sair daqui muito melhor do que quando entramos, mais felizes. Temos a nossa irmã Andréa Jacinto, que vai fazer a palestra para nós. O tópico vem do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Está na segunda parte do livro. O título, a história de um doméstico. Essa história é muito importante a gente observar. Muito boa mesmo. André Jacinto faz parte do grupo de estudos espíritas Eurípides, Barçanufo. Jesus ampare a todos que fazem esse grupo. Vamos passar para vocês as nossas atividades da casa. É muito importante saber. Todos os sábados, a gente tem aqui, a partir de 1h30 da tarde, a sopa fraterna, né? Que é comandada pelo nosso irmão Sebastião. Quem puder trazer alimentos para cá é muito importante, porque atendemos várias famílias necessitadas. E no domingo, a partir das 8 horas também, tem a campanha do quilo, que é comandada por Sebastião. Quem tiver interesse, é só se juntar aqui ao grupo. E um estudo muito importante, o nosso irmão Aurélio Gama, que é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, a partir das 4 horas da tarde até as 5h30, 17h30. Também no domingo, pelo canal do YouTube, aí é online, tem a participação do nosso irmão Soares e Silmara, com o Espiritismo no Ar, que é um programa muito interessante que abre um espaço para perguntas, naturalmente as respostas, e traz notícia do movimento espírita da nossa região. Na segunda-feira a gente tem aqui com o nosso irmão Rubens Ferreira esclarecimentos sobre a passagem do Evangelho e tratamentos e passes. E todas as quintas e domingos temos estudos online através dos canais do YouTube, Conexão para a Luz. Acompanhe toda a programação em nossas páginas do Instagram e Facebook. Convidamos também aos senhores pais para trazer seus filhos para a evangelização infantil durante as palestras das quartas e sábados. Se quiser, pode trazer seus filhos para cá. Vamos dar início à nossa leitura de costume, que é do livro Fonte Viva, esse livro aqui, do nosso irmão, amigo Emmanuel, e psicografia de Chico Xavier. O título de hoje está no capítulo 67, Modo de Sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir,
Paulo em carta aos Efésios 4:23. Há muitos séculos, o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações, em qualquer aspecto, são mínimas exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possuir devoção para com o serviço, será sempre aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimentos com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos da experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Essa lição de Emmanuel traz uma reflexão muito ampla para nós. Não vale o sentimento de ciúme, de inveja, essas coisinhas que a gente ainda tem nos nossos corações endurecidos. É preciso a gente procurar renovar esse modo de sentir. É isso que quis dizer aqui. Né? Vamos dar início à nossa primeira parte, convidando o nosso irmão Antônio para fazer a prece e em seguida vamos ouvir a nossa irmã que vai fazer a palestra.
Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, sempre agradecendo ao Senhor Jesus por esta rica oportunidade que estamos tendo aqui nessa noite, juntamente com a espiritualidade da casa, os irmãos benfeitores que estão à frente do trabalho espiritual, e que nesta noite possamos estar refletindo na mensagem que vai ser trazida agora, nesse instante, que possamos estar calmos e tranquilos aonde estão, com os pensamentos elevados, pedindo a Deus a inspiração, para que tudo que for dito aqui nesta noite, a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, para que possamos crescer como seres espirituais, na missão que estamos aqui ainda na Terra, que possamos sempre estarmos atentos aos ensinamentos do Mestre e que possamos estar sempre felizes e contentes, porque esta é uma oportunidade que estamos tendo para nos redimirmos das nossas culpas, dos problemas que ainda somos afligidos aqui na existência terrestre, mas que hoje é uma noite de libertação. Que onde estamos neste momento possamos estar convictos que o Senhor Jesus estará nos abençoando, trazendo para nós o fortalecimento espiritual, para que possamos estar sempre unidos uns com os outros. Esse projeto divino, que é a mensagem do Senhor Jesus, ele traz para nós, para que nós possamos crescer como seres espirituais. E nesta noite, possamos estar aproveitando o máximo para a nossa aquisição espiritual, Senhor. Nos ajuda em tudo, nos protege, que a nossa irmã Andréia seja abençoada com as suas reflexões, trazendo para nós nesta noite. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, prezados amigos, irmãos. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Rogo a espiritualidade amiga e benfeitora que me inspire para que eu possa, junto com vocês, ter esclarecimento sobre esse tema, como o nosso irmão já falou aqui, que é tão importante para todos nós e que vem mais uma vez fortalecer os ensinamentos do Evangelho de Jesus, as obras subsidiárias da doutrina espírita. Através desse caso, e nós vamos juntos conversar sobre essa história, né? A história de um doméstico, quer dizer, é a história de um criado, certo? E ele começa dizendo que, servindo a uma família de alta posição, era um rapaz que trabalhava para esta família, trabalhava nesta casa. Era uma família de alto nível social. E era um moço cujos seus traços e a sua forma de falar e de lidar com as pessoas que ali estavam, tanto os seus patrões como as pessoas que visitavam a casa, era uma forma delicada, de uma educação que chamava a atenção de todos, né? Que ele era uma pessoa humilde, mas era como se ele viesse de uma educação muito refinada. E, ao mesmo tempo, ele tratava bem os seus patrões, tratava bem as pessoas que ali passavam, mas ele não era servil, não era aquela pessoa que fazia, falando a grosso modo, para bajular. Era dele, aquela fineza, aquela forma de tratar, era própria dele. E aí nos conta que esta pessoa que fazia essa visita à casa e que ficava encantada com a doçura e com a educação daquele moço, voltando à casa, sentiu falta e perguntou ao dono da casa: cadê aquele funcionário, aquele criado que sempre nos atende tão bem, com tanto carinho, tão educado? Ele disse: ele nos pediu um tempo para ir fazer uma visita à sua família, numa cidade vizinha, e lá ele faleceu.
e lá ele desencarnou. E ele era muito jovem, né? E como era uma família espírita, porque aqui vocês vão perceber por que eu estou falando isso, nos conta que mais tarde nos veio a ideia de evocar esse rapaz, né? Alguns anos atrás, as reuniões mediúnicas, existia a evocação dos espíritos. Não que nós não podemos evocar. Evocar é chamar através do pensamento. Mas muitas vezes a gente está apenas pensando em alguém que partiu, pensando, e muitas vezes você chega numa mesa, numa reunião mediúnica, onde existe ali todo o amparo da espiritualidade daquela casa. E aquela pessoa vem atraída pelo seu pensamento. E aí, nessa época, eles evocavam, eles começavam a pensar e a chamar, né? E aí o rapaz veio. E ele veio nos dizer que na sua última encarnação, havia ele nascido numa família muito boa. Como se diz aqui na Terra, uma família muito abastada, de muitos bens, né? E cujos esses bens foram arruinados pelo seu pai. Né? Ele fala aqui, pelas prodigalidades de meu pai, pelos desvios de meu pai, pelos excessos de meu pai. Né? E aí ele ficou órfão muito cedo. Muito pequeno ele ficou órfão. E um amigo do pai dele acolheu ele. E aí nós podíamos dizer, hoje no dia a dia, adotou ele como filho verdadeiramente, dando a ele todo o carinho, todo o amparo e toda a educação nos bons colégios da época, certo? E aí ele nos fala que essa educação, ele falando, me suscitou tal qual em vaidade. Veja, ele ficou órfão, porque a família perdeu todos os bens. Ele foi acolhido por essa segunda família, certo? Ele teve o amparo, ele teve o cuidado, ele foi realmente acolhido, ele teve acesso a uma boa educação. Então, subentende-se que ele tem uma vida material confortável. E isso despertou nele uma vaidade muito grande, né? E aí ele diz, meu protetor de então é hoje o Senhor G. Então, vamos só para a gente recapitular um pouquinho. Essa história que eu estou contando a vocês foi a última encarnação dele, antes dele ser o criado, certo? E aí ele vem contar, nesta reunião, que aquele senhor que era o seu patrão, na encarnação que essa pessoa conheceu, tinha sido o protetor dele na última encarnação. Então, veja, na última encarnação, ele foi adotado por esta família, por este senhor que era amigo do pai dele. Adotado como filho, como eu falei aqui para vocês. Ele foi acolhido, ele foi para lá para ser um serviçal. Não, ele foi para lá acolhido com amor, com uma condição financeira confortável, com escolas boas. E aí ele se desvia, né, na vaidade. Então, nessa encarnação ao qual nós estamos falando que ele veio como um criado, quem era o patrão dele? Aquele mesmo que um dia o tratou como filho. Certo? E aí ele diz, meu protetor de então é o Senhor G, ele chama o Senhor G, ao serviço do qual me conheceste. Certo? É que eu quis expiar o orgulho na última existência, sobre a condição de servo, provando ao mesmo tempo a dedicação devida ao meu benfeitor. Então, naquela encarnação, ele queria expiar, ele queria passar pelaquela prova, mostrando a ele que ele tinha aprendido a passar por cima de quê? Do orgulho, da vaidade, né? E aí, ele relata que nessa encarnação ao qual ele era um criado, ele chegou até a salvar a vida do seu benfeitor.
Eles estavam cavalgando e ele percebeu que uma árvore ia tombar e ia cair em cima dele, do seu protetor. No momento, o seu patrão. E aí ele dá um grito estridente e aí ele olha para trás e ele volta com o cavalo. E quando ele volta com o cavalo, a árvore cai. E nesta reunião que ele relata isso, o senhor G estava presente. E aí ele lembra. Ele relembra. Certo? E aí, gente, é perguntado a ele, né, pelo doutrinador, pelo facilitador da reunião, e em qual circunstância ele tinha salvo a vida do senhor G, e é essa história que eu estou falando para vocês aqui, certo? E aí, pergunta a ele, por que você desencarnou tão cedo? Né? E aí ele diz em outras palavras, porque Deus julgou o suficiente a minha prova. Certo? Gravem bem isso. Era uma prova que ele estava passando. Né? Aquela mesma família que o acolheu como filho, ele veio agora como um doméstico, como um criado. E aí ele diz, porque Deus julgou que já era suficiente a minha prova. Por que essa prova foi suficiente? Só porque ele veio como criado? Eu vou deixar aqui a pergunta para vocês. E a gente vai falar sobre isso durante os nossos esclarecimentos. Certo? Ele desencarnou cedo porque a sua prova, ele passou pela sua prova. E a prova dele era só vir como criado? Não, né? Nós sabemos que ele precisava passar pela prova bem. E eu falei no início que ele era um moço educado, cortês, um sorriso no rosto. Então ele não estava ali obrigado, revoltado, né? Aí ele diz, como pudeste aproveitar essa provação quando não tinhas noção da sua queda anterior? Né? Mas você não sabia o que tinha passado na última encarnação antes dessa. E você conseguiu passar por ela bem. E ele nos diz, na humildade da minha condição, ainda me restava um instinto daquele orgulho. Então vejam, meus irmãos, ele estava ali servindo bem, como um criado. Mas lá dentro dele ainda existia uma fagulhazinha, certo? Daquele orgulho que levou ele à queda na penúltima encarnação. Então, isso é uma reflexão para todos nós. O que existe dentro da gente? E que a gente sabe que existe, porque não venha me dizer que sabe. Todos nós sabemos. Né? Vulgarmente falando, quando eu era mais nova, dizia, olha, do lado da gente tem um santinho, um anjinho e tem um diabinho, né? Não, gente. Dentro de nós habita o nosso passado, né? Nós estamos neste planeta de provas e expiação, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. E por sermos espíritos imperfeitos, nós carregamos lá no nosso psiquismo, lá guardadinho, no subsolo, as nossas imperfeições. E nós sabemos que temos ela. E às vezes, quando a gente passa por uma situação, você dá vontade de fazer alguma coisa que você diz, epa, hoje, graças a Deus, ao nosso livre-arbítrio e a essa doutrina esclarecedora, nós conseguimos ter esse start, esse despertamento. Não, gente, isso não me pertence. E a gente vai domando esse dinossauro que existe dentro da gente, né? E é justamente isso que ele diz. Que ainda restava nele um tanto de orgulho. Então era necessário que ele viesse realmente, né? Fui feliz por tê-lo domado, tornando proveitosa a provação, que, a não ser assim, eu teria que recomeçar. Então, é o que eu falei com vocês no começo. A prova dele era ele vir para aquela família como um criado. Mas a prova não era só ele vir como criado. Ele poderia não aproveitar essa oportunidade. Como?
revoltado, mal-humorado, desejando mal aos patrões porque ele estava numa posição inferior. Não poderia acontecer isso? Poderia. Mas a espiritualidade estava lá olhando, que ele aproveitou bem direitinho. Se ainda existia nele a sementezinha do orgulho, ele foi domando. Foi domando para que ele não se levantasse. Volta e fique lá dentro, deitadinho. Certo? E aí vem outras perguntas. De que serviu ter recebido uma brilhante educação, uma vez que na última encarnação não vos era possível lembrar os conhecimentos adquiridos? Ele não lembrava, mas ele exercia. Ele era fino, ele era tratável, ele era educado. Fruto da educação do passado. Ele não tinha o despertamento, mas estava adquirido. Valores adquiridos jamais serão perdidos. Então, meus irmãos, tudo que a gente tem a oportunidade de adquirir de bom, e aqui eu não estou falando da parte material, não são os valores da matéria, são os valores do espírito. Eu conversava com a minha irmã Silmara ali, e a gente falava justamente disso. O que nós vamos levar na nossa bagagem? É a bagagem de mão? Não. É a bagagem dentro de nós mesmos, no nosso espírito. Porque isso aqui vai acabar, vai voltar para o universo. Mas o espírito não morre. Então, tudo de bom que nós adquirirmos vai com a gente. E volta com a gente. O que aconteceu com ele? Ele veio como um criado, mas ele tinha tratos finos. Ele era uma pessoa educada, né? Porque os valores adquiridos no espírito dele não se acabou com o desencarne. E aí, mais uma pergunta. A abnegação dos criados para com os patrões terá por ascendente o fato das relações anteriores? Ele disse, com certeza. E aí eu vou contar uma história aqui a vocês, que eu já fui evangelizadora da adolescência, e a gente ia falar sobre a reencarnação e lei de causa e efeito, que é esse tema de hoje. Essa passagem do criado é uma lei de causa e efeito. E era o seguinte, era uma família espírita, uma mãe trabalhadora de uma casa espírita, em que os filhos foram criados dentro da doutrina, e essa filha era a rebelde da família. Então, tudo que era colocado para ela, tudo que era dito, lido, exemplificado no Evangelho, ela fazia o contrário. Ela gostava de farra, de beber, de sair. E a mãe sempre dizia, filha, não faz isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. E lá vem você com essas conversas de novo. Né? Eu sou jovem, eu preciso viver minha vida. E assim, repetidamente. E essa jovem, ela desencarna precocemente. E depois de todo o processo desse desencarne, da volta dela para o plano espiritual, né? Das perturbações que com certeza aguardava ela, pelas suas escolhas. Chegou o momento dela ter o despertamento, né? E ela encontra com os espíritos amigos, e aí é feita toda uma leitura da última encarnação dela, e ela chorava muito. E ela dizia, eu preciso pedir perdão à minha mãe, porque ela me alertava e eu não aproveitei a oportunidade. Né? E depois de algum tempo, chega um momento que ela irá reencarnar, isso já depois de um bom tempo, né? Não é nessa encarnação, né? Já havia o desencarne da família inteira, e ela pediu ao seu mentor espiritual, ao seu guia espiritual, que pedisse a espiritualidade maior, que desse uma nova chance a ela, dela voltar novamente com aquela mãe, com aquela família. E aí eles disseram que estava concedido, né? Ela tinha despertado no plano espiritual e ela iria reencarnar novamente com aquela família.
E aí ela ficou muito feliz, porque ela achava que ela ia vir como filha novamente. E ela vinha justamente como criado. Quando ela diz, eu terei ela como minha mãe novamente, disse, não, meu amor, você agora vai como criada. Certo? Castigo, vocês acham que é um castigo? Não. Lei de causa e efeito, recheada de amor, de bondade e de misericórdia. Que é justamente essa história que nós estamos conversando hoje. Ela vai ter uma nova oportunidade, como ele teve, de voltar para o seio daquela família que educou, que mostrou, mas ela não virá mais como filho. Ela virá para ela receber ordens, certo? Para ela dever obediência, para que ela tenha uma nova chance, né? A desobediência, a teimosia, a rebeldia. Então, é parecido com a história desse jovem. A lei de causa e efeito, ela não pune, né? Ela dá novas oportunidades. Mas essas oportunidades nem sempre são as mais fáceis, as mais confortáveis. Você vai colher o que você plantou. E depende de você aproveitar esta oportunidade, essa nova oportunidade. E é justamente isso quando ele diz aqui. A abnegação dos criados para com os seus patrões terá por ascendente o fator de relações anteriores. Muitas vezes, nós temos aquelas pessoas que chegam ao nosso convívio, trabalhando na nossa casa, trabalhando no nosso ambiente de trabalho profissional, uma afinidade tão grande, que não é dessa vida, que não é dessa encarnação. E é justamente o que ele diz aqui, que isso não é um caso esporádico. Muitos daqueles que vêm ao nosso convívio e que nós estamos agora na posição superior do ponto de vista material, já foram nossos parentes. Temos vínculos afetivos. Então, a responsabilidade é dos dois lados. A responsabilidade é de quem vem como criado e a responsabilidade é quem está como patrão. Porque não adianta eu vir com aquele que precisa de uma oportunidade e eu não fazer a minha parte também. Vocês concordam? E a espiritualidade, a obra espírita, essa doutrina é algo realmente muito encantador. Porque não são histórias da carochinha, são realidades. E aí a gente começa a pensar assim, faz, puxa, menina. E aí você começa a ver algo muito próximo de você. Não é por acaso que aquele veio como o empregado. Não é um castigo. Não é uma humilhação. É uma necessidade de crescimento daquele espírito. É uma oportunidade que a espiritualidade dá àquele espírito. E é uma prova para você que é patrão. É uma prova para você domar o seu orgulho, a sua vaidade, né? E você olhar para ele e ver assim, somos todos irmãos. Talvez amanhã eu volte como criado. Ou talvez ontem era invertido. Então, viver a vida do espírito é você vivenciar todos os momentos da sua vida as adversidades que brotam para você. Todas, absolutamente todas, são oportunidades. E cada um raciocine a oportunidade que está tendo hoje, as dificuldades que está tendo hoje. E aí continua mais uma pergunta. Por que são hoje tão raros esses exemplos de dedicação? Né? Foi perguntado. Por que é tão raro ter essa pessoa que se dedica àquele, né? E a gente pensa assim, você vê pessoas que realmente dedicaram a vida a famílias. Eu conheço pessoas assim.
e que desencarnaram no seio daquela família. Que não era mais, nunca foi, né? Aí a gente vê assim, se a gente olhar pela ótica da matéria, você diz, coitado, uma pessoa que veio como empregada, empregada doméstica, viveu a vida toda como empregada doméstica, morreu como empregada doméstica. E aí você olha pela outra ótica. Que oportunidade. Foi acolhida, né? Viveu justamente essa história que a gente está vivendo hoje. Que oportunidade. E aí pergunta, por que esses exemplos são tão raros? E ele faz, acusar a afeição egoística e orgulhosa do vosso século, agravada ainda pela incredulidade das leis materialistas, né? São aquelas pessoas que ainda enxergam a vida pela ótica da matéria. Eu sou o patrão e você empregada. Ou então, eu vou estar ajudando fulano, eu sou a sua empregada mesmo, ela é rica, eu vou detonar o material de limpeza, eu vou bater as coisas para quebrar, tem muito dinheiro. Então, gente, tudo nós precisamos analisar pelas duas óticas. São oportunidades para ambos os lados. Aquele que vem como empregado, como criado, ele tem uma responsabilidade gigantesca. Do mesmo jeito que aquele que veio, né, como patrão. E ele nos diz aqui que nada melhor do que este exemplo para evidenciar o benefício do esquecimento em relação às existências anteriores. E se não houvesse esse benefício, seria mais fácil para o outro dizer, rapaz, eu tenho que ficar bem bonzinho, eu tenho que ser bem educadinho, porque eu já fiz besteira da outra vez. E qual seria o método do crescimento? Né? E aquele que estava naquela posição de patrão, ele poderia dizer, rapaz, quer dizer que eu te dei educação, te tratei bem como filho, agora tu vai pagar o que tu fizeste. Então, os dois, haveria comprometimento negativo para ambos os lados. Então, a bênção do esquecimento. Já pensou, gente? Se o nosso filho, como eu contei a história da filha, vem em outra encarnação como o nosso criado, como a nossa empregada, já pensou como seria? Mas Deus é perfeito. É misericórdia e é bondade infinitas. Por isso a bênção, né, do esquecimento. Por isso, esta vida que não para nunca, que não acaba, né? E as oportunidades estão aí. Ainda aquele irmão mais perverso, mais agarrado nas imperfeições da matéria, né? Nas tentações da matéria, que aguça dentro de cada um esse orgulho, essa vaidade do poder. O que seria desses seres criados todos iguais? O nosso Pai criou todos iguais. Aquele orgulhoso, aquele que não fala, não trata bem com as pessoas, aquele mais humilde, aquele brando, são filhos do mesmo Pai e foram criados da mesma forma. Deus não favoreceu um em detrimento do outro, mas deu igualmente o livre-arbítrio para que nós façamos proveito das oportunidades que é voltar, né? Que é reencarnar. Eu vou continuar aqui com vocês. Segundo o Livro dos Espíritos, o espírito evolui através dessas reencarnações, a gente já falou sobre isso, né, dessas muitas vidas, né, do mesmo espírito. Cada encarnação traz essas oportunidades educativas, por mais dura que seja, são oportunidades de educação. Colhemos as consequências morais das nossas imperfeições morais. Colhemos simplesmente o que nós plantamos, meus irmãos. Porque o plantio ele é livre, a colheita é obrigatória. Né? Nós só vamos colher o que nós plantamos. Mas sempre com uma possibilidade de renovação. Ainda que dure milênios. Mas esta oportunidade de renovação
ela não tem fim. Ninguém sofre inutilmente. E aí nós vamos lá no Evangelho, vamos ler o capítulo das aflições. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados, meus irmãos. Porque a gente só passa pela dor necessária para o nosso crescimento. Né? Que não nos abrace a revolta. Não nos abrace a raiva pelo momento sofrido. Porque aí a dor não vai ter nenhum sentido no nosso crescimento. Segundo o nosso irmão Rômulo, a dor vai servir só para doer. E essa não é o objetivo. Esse não é o objetivo desta dor. Mas essas humilhações, essas dores que nós passamos, elas são instrumentos para quebrar, muitas vezes, o orgulho daquela pessoa que não conseguia olhar para o próximo de uma mesma forma, né? E quando nós falamos dos aflitos, no capítulo 5, lá em Mateus, ele vem dizer que essa dor, ela pode nos regenerar. As provas podem nos purificar, sim, como ele. Ele passou pela prova muito bem. E aí, nós vamos e pensamos nas histórias, né? Que nós vemos. Eu acho que essas histórias, elas fixam mais os temas. Era um senhor de engenho, um fazendeiro muito rico, e que ele batia muito naquela época da escravidão, né? E açoitava os seus criados até a morte, e ele desencarna, né? Ele desencarna e depois do tempo necessário, ele tem um despertamento e ele fica arrasado por tudo que ele cometeu. E ele perde uma nova chance, né? Claro, ainda que não pedisse, ele teria uma nova chance. Ele reencarna novamente no mesmo ramo de atividade, nesta fazenda, numa fazenda, como dono de uma fazenda. E ele tinha ali ao redor todos aqueles ao qual ele foi o algoz. Então, aqueles que foram mortos, açoitados, tratados como escravos, eles estavam em torno daquela fazenda. E esse homem, que um dia foi o algoz, ele transforma a vida daquela comunidade. Ele dá emprego àquelas pessoas. Ele constrói escolas para que os filhos dos trabalhadores tenham onde estudar. E aí ele já dá emprego às pessoas que são os professores. E ele se tornou um verdadeiro pai para aquela comunidade que outrora ele foi o algoz. Aí você diz, mas não é a lei de retorno? Não é a lei de causa e efeito? Você não disse que a gente só colhe o que a gente planta? Mas a espiritualidade, minha gente, a espiritualidade é perfeita. Nós somos imperfeitos ainda, né? Aí disse, sim, ele fez tudo isso, matou o povo, açoitava, e aí ele volta rico de novo, dono de uma fazenda. E todos aqueles que sofreram estão ali ao redor e quer queira, quer não, depende dele. Como assim? Pois é, meus irmãos. Por que aqueles que passaram por aquela prova não vieram como patrão? Eu não sei explicar a vocês. Porque vocês poderiam dizer assim, por que eles não vieram como patrão dele? Para quê? Para que ele também caísse e agisse na vingança? Pode ser aí um caminho, né? A espiritualidade é tão maravilhosa que disse, não, meus irmãos, talvez se vocês chegarem lá e encontrarem ele como criado, vocês vão querer agir com vingança e vão se prejudicar. E aí eles vieram naquele entorno, mas não vieram como patrão. Mas ele foi uma pessoa extremamente do bem. Veja que lindo. E ele tinha pedido como expiação que ele perdesse um braço.
num acidente dentro da fazenda. Porque aquele espírito pediu, eu preciso passar por essa prova. Não necessariamente, ele tinha que perder o braço, mas ele pediu, eu quero voltar com eles. Eu preciso fazer diferente, ajudar a todos, levar a oportunidade, tratar como filhos. Mas eu também preciso, o meu espírito precisa passar por essa expiação. Eu quero, numa certa idade, perder o braço dentro da fazenda num acidente de trabalho. E aí, meus irmãos, ele veio. E ele perdeu um dedo. Por que a espiritualidade foi bonzinha com ele? Foi? Não. Porque ele veio. Ele estava passando novamente por uma prova. Ele veio ao lado daquelas pessoas que um dia ele foi o algoz. Ele poderia ser o orgulhoso. Ele poderia ser o vaidoso. Ele poderia não ajudar ninguém. Cada um se vire. Não é? Eu não vou dar nada a ninguém. Eu vou fazer escola para filho de ninguém estudar. Ele tinha dinheiro. Ele tinha poder. Ele fez o contrário. Ele colocou em prática o que nós estudamos. Amar ao próximo como a si mesmo. Agir com caridade. Com a caridade moral, porque ele tratava todos bem. Ele não dava e passava na cara, vulgarmente falando. Ele não era o bom senhor que humilhava. Ele realmente, ele fazia a caridade material e a caridade moral. E a espiritualidade, como eu falo desde o início aqui, Deus, ele está vendo tudo. E ele não age, ele não julga com a nossa ótica. Ele disse, ele quer passar, vamos diminuir a prova dele. Ele não precisa passar por tudo isso. Então, meus irmãos, essa tem muita coisa aqui para a gente conversar, mas o tempo está chegado. Né? Eu espero realmente que tenha tocado nos nossos corações, né, a nossa responsabilidade para conosco e para com o próximo. Porque não é por acaso que nós estamos aqui reunidos, que nós nos reencontramos nesta encarnação. Que os nossos filhos são nossos filhos, que os nossos funcionários são nossos funcionários. A gente não sabe se amanhã, como é que a gente vai voltar? Como é que nós vamos ser recebidos? Por isso que nós temos que fazer o melhor hoje. Que a nossa consciência esteja de acordo com o que a gente estuda, com o que a gente está tendo a oportunidade nesta encarnação, nesse descortinamento que essa doutrina traz para todos nós. Porque só a misericórdia divina é que nos dá esta oportunidade. Só o amor. Porque somos espíritos devedores, meus irmãos. Então, gratidão a Deus, a todos vocês que estão aqui e que permanecemos sempre juntos, sendo guiados pelo esse farol, que é o farol do nosso Cristo, do nosso irmão. Voltemos para nossos lares, carregando essa paz. Que assim seja. Que exemplo, né? Que exemplo a gente teve aqui na noite de hoje. Que maravilha. Como eu falei, vamos sair muito mais felizes nesse exemplo desse espírito, que é nossa irmã, de uma fórmula muito, muito clara, muito fácil da gente entender, como ela explica, palavra fácil. E aí a gente tem que agradecer essa doutrina maravilhosa. Realmente é uma doutrina que a gente tem que abraçar. O Espiritismo é Jesus conosco. Jesus conosco. E Emmanuel ele fala, a aprovação de alguém hoje poderá ser a nossa. Vamos ter cuidado com a nossa vida, né? Respeitar mais ao próximo, as opiniões, calar mais, ouvir mais. Isso é importante para a nossa evolução. Então vamos agradecer, lembrando que na próxima quarta-feira
O nosso irmão, quarta-feira, vai estar conosco aqui, é Milton José. Todos estão convidados para esse tema também muito interessante, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma realeza terrestre. Não vamos perder. Mais uma vez, vamos convocar nosso irmão Antônio para fazer a prece de encerramento, lembrando que tem os passes individuais logo após a prece. Uma boa noite, que a paz de Deus continue em nossos corações, hoje e sempre. Então, procuremos elevar os nossos pensamentos ao alto. Estamos gratos, Senhor Jesus, por esta mensagem que nos foi trazida nesta noite. Estamos gratos por mais uma vez estarmos aqui na sua casa de oração e que estejamos nos preparando para o nosso retorno para os nossos lares, na proteção divina, agradecendo aos mentores da casa, aos irmãos que sempre estão conosco, nos ajudando, nos colocando no caminho da retidão, puxando sempre as nossas orelhas, porque somos espíritos devedores, às vezes erramos, mas o importante é que estamos aqui. Não existe justificativa melhor do que não estarmos aqui, Senhor. Então, essa noite, que sejamos iluminados e que a espiritualidade da casa possa nos renovar os nossos pensamentos e que sempre nos coloquemos na presença do Senhor, estudando cada vez mais a doutrina, nos aperfeiçoando, buscando o Evangelho do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, para que possamos crescer, para que nos possamos nos libertar das nossas imperfeições, que sempre busquemos a Tua presença, Senhor. Que nós sempre possamos caminhar na Vossa presença, que sempre busquemos os Seus ensinamentos, para que nos tornemos seres melhores no amanhã e que possamos galgar colônias espirituais mais elevadas. Só vai depender da nossa conduta espiritual aqui na Terra, Senhor. Porque lá nós seremos o que somos hoje aqui. Se hoje somos seres felizes, então lá nós teremos felicidade. Se somos seres imperfeitos, lá encontraremos dificuldade. Então, conscientes de nossa responsabilidade, é preciso que nós sempre coloquemos no nosso dia a dia esses ensinamentos, Senhor, para que nos libertemos das nossas más inclinações que ainda trazemos e que ainda tantas vezes resistimos a desprezá-las, jogá-las na lata do lixo, porque é lixo, não serve, não tem nenhuma serventia para nós, e que nós sempre venhamos a crescer. Gratidão por mais esta oportunidade, que os irmãos estejam preparados para receber os passes e que o Senhor nos conduza de volta para os nossos lares. Que assim seja.